começar? Tá assim, tio, entra lá no grupo lá e veja no grupo, velho. Mas não tem problema. Entra direto. Alguém já assistiu? Bom, pessoal, então vamos começar o estudo, o núcleo dessa noite, 7h30 em ponto. Paz do Senhor Jesus Cristo, para os que estão aqui. Amém. A paz do Senhor Jesus também para os nossos amigos, irmãos que estão assistindo aí em casa. Vamos começar com oração, depois vamos estar fazendo um louvor. Em seguida a gente vai estar ministrando uma palavra aqui nessa noite, para nossas vidas, em nome de Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, nós queremos iniciar esse estudo nessa noite, ó Pai. Sabemos que o Senhor está prestes realmente a voltar, e a nossa alegria, o nosso prazer, Senhor, é poder estar naquele dia contigo. Na verdade, nós estamos ansiosos, esperando esse grande dia e esse grande momento. E que nessa noite, Senhor, a Tua palavra possa ser ministrada aos nossos corações, que nós venhamos, ó Deus, a aprendermos um pouco mais. Nós clamamos ao Senhor pelas vidas que estão aqui presentes, para que nossos corações possam estar abertos, ó Deus, que nós venhamos a absorver o máximo que pudermos. Que os que estão nos acompanhando em casa também, o Senhor, possa ser tocado pela Tua presença e pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Senhor, visite a todos, ó Pai. E que esta palavra também possa estar tocando nestes corações e nessas vidas, Senhor. Nós te pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor venha direcionar esse estudo, ó Pai, por meio do Teu Santo e glorioso Espírito. Pois cremos na Tua existência e sabemos que estamos diante de uma realidade inegável, de que existe o Criador de todas as coisas. E o Senhor tem se manifestado em nosso meio. Aliás, ó Deus, o Senhor tem se feito um de nós através de Jesus. Tem derramado o Teu amor através da vida de Cristo, ó Deus. Tem nos amado. Por isso nós Te glorificamos, pois sabemos que o Senhor nos ama. E o que o Senhor mais deseja é que todos sejam salvos. E essa salvação só se consegue por meio de Jesus. É o que a Tua palavra nos ensina e nos mostra, ó Deus. Portanto, que almas, vidas, que pessoas sejam alcançadas, que corações possam se converter ao Senhor e que muitos possam se chegar para a Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus com um corinho do cantor cristão que tem por título Vencendo Vem Jesus. Amém? Amém. Já refúgio a glória eterna de Jesus, os reis dos reis, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda já se mostra cada vez, vencendo vem Jesus. Glória, glórias, aleluia, oh glória.
refulgentes, a batalha já soou. Cristo na frente do seu povo, multidões já conquistou. E o inimigo em retirar, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glórias, aleluia. Oh, glória, glórias, aleluia. Glória, glórias, aleluias. Vencendo vem Jesus. Glória, glórias, aleluias. Oh, glória, glórias, aleluias. Glória, glórias, aleluias. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glórias, aleluia. Oh, glória, glórias, aleluia. Glória, glórias, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizados, as nações hão de julgar. Todos grandes e pequenos, o juízo hão de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo vem Jesus. Glória, glórias, aleluia. Oh, glória, glórias, aleluia. Glória, glórias, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Glória a Deus. Que esse dia possa chegar logo, né, irmãos? Como diz a letra deste louvor, Jesus vem. Isso é um fato, é uma realidade. Verdadeiramente ele voltará. O nome do Senhor seja glorificado nessa noite. O título da mensagem dessa noite é O Último Ensaio. Depois os irmãos veem as postagens que nós fizemos, em que nós convidamos a todos para poder estar nessa noite aprendendo um pouco da palavra de Deus. E para a gente é um prazer poder estar compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos aqui presentes e também com as pessoas que estão acompanhando. Essa palavra realmente é maravilhosa e é indispensável em nossas vidas. Então o título da mensagem é O Último Ensaio. Gostaria de convidar a todos a abrirem a Bíblia no livro de 1 João, capítulo 1, ou capítulo 4. Já está aí. Primeiro João, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. Os irmãos que estão acompanhando aí, os irmãos da igreja, podem dar um ok no grupo da igreja, até mesmo aí no Facebook, para a gente poder ter certeza de que vocês estão conseguindo ouvir, estão conseguindo acompanhar o núcleo aqui nessa noite.
Versículo 1. Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós, o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Vamos reler novamente o versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. O versículo 3 fala sobre o espírito do anticristo. E no versículo de número 6, a última parte do versículo diz assim: nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. A mensagem é o último ensaio, o título da mensagem. Qual a finalidade desta mensagem aqui nessa noite, amados irmãos e amadas irmãs? É apresentar possibilidade, trazer um alerta a todos os irmãos e as pessoas que estão acompanhando a respeito das situações que nós estamos vivendo e dos acontecimentos que antecedem a volta de Jesus Cristo, a volta do Filho de Deus. A Bíblia narra vários eventos e acontecimentos que ocorrerão antes que Jesus retorne, né, e se encontre com a humanidade. Eu acho que tem alguém batendo lá, Zé. Eu não. Tá vendo? Amém, irmãos? O irmão está chegando aí para acompanhar a reunião também. Que Deus seja glorificado. E compreender esses acontecimentos, entendê-los e ficar atento a eles é muito importante. Porque eles são sinais que avisam o retorno de Jesus. Claro que essa história do retorno de Jesus, muitos não creem, muitos não acreditam. Mas nós estamos diante de uma realidade inegável quanto à existência de Deus. Deus existe. Isso é incontestável. Tem que haver um Criador. Porque as coisas que nos rodeiam, amados irmãos, muito perfeita. São muito perfeitas. O ambiente onde nós vivemos, ela possui elementos milimetricamente calculados, dosados, para que pudesse haver vida neste lugar. E a maior prova da existência de Deus foi Jesus ter vindo ao mundo. Jesus veio à Terra, e isso é comprovado biblicamente, mas também historicamente. Paz, irmão Léo, vamos chegar, tem um lugar para sentar ali? Ó, ali atrás do outro lado do chão. Aqui, ó. Outro lugar. Tá o violão, ó. Aqui. Amém? Então vocês concordam que realmente Jesus tem vindo à Terra. E há provas históricas sobre isso, da vinda dele. Então nós temos certeza que Deus existe. E que nós estamos diante de uma verdade inegável. Então a ideia da mensagem nessa noite é trazer essa orientação e também falar sobre possibilidade, coisas que vão acontecer e coisas que
provavelmente já estão acontecendo atualmente em nosso meio. E orientar os irmãos a se posicionarem para saber agir. Porque o inimigo vem, irmãos. O inimigo vem. E o que nós vamos fazer? E o que você também vai fazer? Uma das orientações da palavra de Deus é orai e vigiai, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Então o Senhor nos alerta sobre a vigilância e Ele nos alerta sobre essa questão de nós estarmos atentos às coisas que vão acontecer. Amém? Amém. Orai e vigiai. O inimigo vem. E o interessante nessa questão é que o sentinela, aquele que guarda a cidade, que guarda as portas, aquele que guarda uma empresa, um condomínio, por exemplo, o sentinela que ali está, o vigia, ele não só deve estar ali preparado para poder, acordado para poder perceber a chegada do inimigo, mas ele também tem que estar preparado para se defender. Ele tem que estar preparado para se defender do inimigo. Isso é interessante. Nós que acreditamos na volta de Jesus Cristo, sabemos que Ele tem nos orientado a se preparar, a estarmos atentos, Ele também tem nos orientado a estarmos preparados, a usar as armas certas para se defender diante das coisas horríveis que virá sobre o mundo. Então, o último ensaio, do que eu estou falando? É um ensaio que vai determinar a apresentação do espetáculo. Um espetáculo que vai acontecer. Por isso o texto a mensagem o título da mensagem na verdade é o último ensaio. Os ensaios servem para fazer essa preparação. Se nós pensarmos aqui em uma peça teatral, um show, a apresentação de uma orquestra sinfônica, apresentação de um grupo de dança ou de peças que se apresenta em um circo, tudo antes de ser apresentado, ao público, aos espectadores, antes passa por rigorosos ensaios. Tudo tem que ser ensaiado antes, né? Precisa passar por um ensaio. Por que precisa passar pelo ensaio? Porque o espetáculo ele precisa ser perfeito. Ele precisa ser apresentado quando tudo já está ajustado, tudo já está pronto, tudo está preparado, tudo já está em sincronia. As marcações de palco têm que estar prontas, já tudo marcada. Você tem a marcação de palco, você tem o figurino, a sonoridade do ambiente, as luzes. Tudo tem que estar bem ajustado para que o espetáculo seja perfeito. E para que você possa ajustar tudo isso, é preciso que você realize os ensaios. Assim é feito os ensaios. Vamos cantar na igreja. Antes de a gente fazer o louvor, primeiro faz-se um ensaio. Prepara-se antes, para você tentar apresentar da melhor maneira. Amém? Estão conseguindo compreender? Amém. Certo? Então, assim que funciona. Aí no dia do espetáculo já está tudo preparado. Se a apresentação, a peça for um pouco grande, e que não dá para todo mundo, às vezes, fazer os ensaios juntos, faça os ensaios separadamente em bloco. Cada grupo na sua área específica. E depois você junta todo mundo e faz um outro ensaio para ver como que fica. Certo? E depois de uma série de ensaios e testes para ver se tudo está certo, aí vem o que? Depois de vários ensaios, vem um último ensaio. Esse último ensaio é onde checa tudo. Se tudo está exatamente como manda o cronograma, como manda o planejamento, como tudo foi planejado, foi orquestrado. Então, o último ensaio vai mostrar isso daí. Então, quando chega o dia do último ensaio, todo mundo vai para o palco, com o figurino tudo certo, e faz uma apresentação para uma plateia invisível. E aí checa
e ver se realmente está tudo certo. Estando tudo certo, chega o dia do grande espetáculo, certo? Chega o dia, então, do grande espetáculo. E como o título é o último ensaio, do que eu estou falando? Então tem que estar falando de um espetáculo que terá que ser apresentado. Verdadeiramente a palavra nos fala de um grande espetáculo que será apresentado a essa terra. Será um grandioso espetáculo, visto, percebido por toda a humanidade, quase os seus 9 bilhões de pessoas que existem hoje. Se fosse hoje, né, a apresentação desse espetáculo. Então precisamos saber que espetáculo é esse e tentarmos entender se eles já não estão ensaiando. E é exatamente isso que eu quero falar nessa noite, irmãos. Que um grande espetáculo será apresentado à Terra e que talvez, como eu falei no início, são possibilidades, são cogitações. Mas como o próprio Jesus falou, que nós não somos filhos das trevas, mas sim filho da luz. E sendo filho da luz, nós perceberíamos, nós saberíamos se o tempo está chegando, se o dia do grande espetáculo está chegando ou não. E eu acredito que talvez nós estejamos agora presenciando o último ensaio. E se nós estivermos diante do último ensaio, significa que o espetáculo está próximo. Amados irmãos, acho que a humanidade se engana bastante. É muito enganada, ela é muito tapeada. A humanidade, irmão, é manipulada. E é um engano nosso acreditarmos que cada país, por ter a sua lei, ter a sua constituição, ter a sua independência, acreditarmos que os presidentes de cada país são os únicos representantes máximos da nação. Amados irmãos, fica evidente de que acima deles existe um grupo organizado. Existe uma sociedade, entre aspas, secreta, porque não é tão secreta assim, porque há pessoas que sabem da existência deles e que dita o curso deste mundo. E toda esta organização mundial, organização global, eles têm um cronograma que precisa ser seguido para que o grande espetáculo seja apresentado. E o que nos embasa dessa certeza é a palavra, pois é exatamente a palavra que nos diz que o grande espetáculo virá. E o grande espetáculo, gente, será a apresentação do anticristo ao mundo. Quem nunca ouviu falar do anticristo, do homem mau que virá nos últimos dias? O texto que nós lemos em João nos fala exatamente de um espírito do anticristo que já vivia na época, que já estava no mundo na época de João, mas que apareceria também nos últimos dias. Então, quando eu estou falando do grande espetáculo, eu estou falando do governo do anticristo. O anticristo precisa ser apresentado ao mundo. E existem satanistas, existem pessoas que estão preparando o terreno para isso. Estão preparando o mundo para recebê-lo. Certo? Existe uma organização poderosa acima dos presidentes, acima das nações, que estão preparando o terreno. Mas a humanidade não consegue deslumbrar, descortinar esta ideia, porque parece ser uma loucura. Parece ser uma loucura, meu irmão. São coisas fortes, são coisas poderosas que estão acontecendo, mas que para a humanidade fica difícil descortinar, porque eles não acreditam na palavra, não acreditam no que as Escrituras descrevem, no que a Bíblia diz. Mas a Bíblia sempre nos informou sobre a chegada do grande dia, a chegada do anticristo, amados irmãos. Isso está na palavra do Senhor. Só para vocês terem uma ideia de que realmente os presidentes, os governos, eles não têm autoridade suprema sobre todo o país, que existem pessoas que os influenciam e que inclusive ditam as regras.
Semanas passadas, umas 3, 4 semanas atrás, em um certo país, aqui da América do Sul, o seu líder, o seu presidente, depois eu posso até colocar aqui embaixo na descrição aqui do vídeo aqui no Facebook, posso colocar até os links da matéria para que vocês possam checar também. E ele se reuniu com seus ministros para poder tomar decisões dentro do seu país quanto a essa questão da pandemia que o mundo está passando agora. 15 minutos antes, quem liga para ele? Um dos mais poderosos do mundo, os caras mais ricos do mundo. E deu ordens do que realmente ele deveria dizer dentro da reunião. E realmente ele mudou toda a estratégia da reunião, amados irmãos. Por que será? Ele não é a autoridade máxima do país, mas alguém que comanda, que dita os rumos e os destinos do mundo, influenciou esse presidente. Inclusive falou sobre o nosso país. E realmente, 2 semanas depois, o próprio presidente desse país, em um dos seus depoimentos, fala sobre o Brasil. Então, a prova de que realmente a informação é verídica. E eu acredito que realmente isso tenha acontecido e está acontecendo no mundo afora. Essa sociedade secreta, esse grupo de satanistas, está preparando o terreno para o anticristo. Claro que, provavelmente, o anticristo tem oferecido muitas coisas para eles. Eles estão influenciando o mundo e preparando o terreno para que o grande espetáculo seja apresentado. Vamos voltar aí ao texto de 1 João, que diz assim, vamos ler o versículo 3. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Está falando de Satanás, que tem influenciado o mundo desde o início. Ele tem influenciado as pessoas a pecar, a errar e a afastar do seu Criador. Esse é o propósito principal, afastar as pessoas do Criador, para que elas esqueçam da existência de Deus, do amor de Deus, e o neguem e errem, porque foi exatamente o que ele fez desde o início, quando foi criado. A existência desse ser é uma realidade. É um dos seres que Deus criou e que rebelou contra Deus e que foi expulso da glória. E ele tem influenciado o mundo. João falou que naquela época o espírito dele já estava atuando. Era o espírito dele que estava influenciando. Por exemplo, aqui nós vimos João falar de heresias que existia naquela época quanto à questão de Cristo ter vindo em carne ou não. Então, toda pessoa que não acreditava que Jesus veio em carne, osso e sangue, essa questão deles não acreditar nisso era uma influência do espírito do anticristo. Porque o anticristo é aquele que é contra Cristo, contra Deus. Ele é anticristo. Ele é anti o Messias, anti a verdade do Senhor. Ele é tudo ao contrário, certo? Tudo ao contrário. Então, se Deus ensina para o caminho certo, ele vai ensinar para o caminho errado. E esse espírito já estava atuando, influenciando e tentando convencer o povo de que Jesus não veio em carne. Por que seria interessante convencer as pessoas de que Jesus não veio em carne? Porque assim as pessoas ficariam crentes de que o fato de Jesus ter suportado todo aquele sofrimento é o fato dele não ter a natureza humana, dele não ter vindo em carne. Porque se fosse humanamente falando, ele não seria capaz, certo, irmão? E se humanamente falando, Jesus não tivesse sido capaz de suportar aquele sofrimento, de principalmente, nem tanto o sofrimento, mas resistir o pecado, porque a Bíblia diz que Jesus não pecou, não errou em nada, certo? Então, embora tendo os prazeres, as vontades carnais, mas ele não cedeu. E aí ficaria fácil de dizer por que Jesus não cedeu, porque Jesus não veio em carne, certo? E aí entra-se em debate a questão da natureza pecaminosa. Então, você peca porque você é humano, porque você é fraco, porque você cai, e que isso é impossível. É impossível não errar, certo? Mas uma vez que Jesus veio em carne, como homem, e resistiu às tentações, ele mostra que qualquer pessoa pode também, desde que creia no Senhor. E que nós não nascemos com a natureza pecaminosa. Está dando para entender, irmão? Amém. Então esse seria um dos motivos das pessoas acreditarem que Jesus
não tenha vindo em carne, osso e sangue. E o espírito do anticristo estava atuando ali, certo? Mas o que João falou? Vocês ouviram falar que o anticristo virá? Na verdade, eu digo para você que o espírito dele já está aqui hoje, certo? Então, o espírito do anticristo sempre tem estado no mundo influenciando as pessoas a se afastarem de Deus. Beleza? O que vai acontecer no último dia? Nós veremos a personificação desse espírito. Ou seja, esse espírito vai estar dentro de uma pessoa. Então, Satanás dentro de uma pessoa. Ele é o anticristo. Ele aparecerá ao mundo. Esse será o grande espetáculo. Será o dia da apresentação do anticristo ao mundo. Então, o último ensaio para esse grande dia. Não estou dizendo que nós estamos no último ensaio, mas podemos talvez estar. Porque existe uma questão aí que temos que entender, que tem que haver a permissão de Deus. Então Deus tanto pode dilatar o tempo, fazer com que esse dia esteja mais longe para acontecer, como ele também pode encurtar o tempo. E há uma orientação bíblica, né, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mas vamos ver algumas características relacionadas à personalidade desse ser. Vocês podem abrir a Bíblia comigo aí, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos lá? Segundo Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O apóstolo Paulo, ele está falando do arrebatamento, que o arrebatamento não aconteceria, a nossa reunião com Jesus nos ares, encontrar com Cristo, não aconteceria sem que antes, você lendo aí os versículos anteriores, fala disso daí, e que essa reunião não ocorreria sem que antes houvesse o quê? A apostasia e o aparecimento de quem? Do Filho, o homem do pecado. Agora vamos nos ater a um detalhe importante que está no versículo 4. No versículo 4 diz que ele vai querer parecer com Deus. E quem é Deus, irmão? Deus é o maior ser que existe. Deus é poder. Deus é onipotente, onisciente, e ele também é o quê? Onipresente. Só ele tem todo o poder, só ele tem toda a ciência, sabe tudo ao mesmo tempo, conhece tudo ao mesmo tempo. Diz a palavra que até os fios da nossa cabeça, imagina os fios de cabelo da cabeça de todo mundo, de toda a terra, até dos que já morreram. Amados irmãos, todos estão contados. Todos estão contados. Essa semana, conversando com uma pessoa dentro no serviço, e a gente falando sobre a existência de Deus, e nós falando sobre que Deus não está longe, Deus está tão perto que você nem imagina. Ou seja, isso aqui é Deus, Deus está aqui. Porque toda essa força que nos dá vida, que faz com que a gente possa movimentar, que faz com que a gente possa falar, movimentar nossos braços, andar, respirar, toda essa força, ela emana de um só ser, que é Deus. Toda essa claridade, toda essa luz que ilumina o mundo, vem de Deus, certo? Então Deus está tão presente no mundo, que como diz o pastor Alexandre, se Deus resolvesse sair do mundo por alguns minutos, o mundo apagaria. Tudo desabaria, nada continuaria, nada ficaria de pé. Então Deus está presente, certo? Ele é o ser que tem todo o poder. Mas olha aqui no versículo 4, diz que Satanás ele vai querer parecer com Deus, certo, irmãos? Então ele vai imitar a Deus, ele vai querer ser onisciente, onipresente e onipotente. Só que esse ser, ele foi criado e ele não tem todo o poder, ele não é onisciente e ele também não é onipresente. Ele também tem o que? Suas limitações. Satanás também é limitado.
Ele tem suas limitações. Então, para dominar e querer parecer Deus, o que ele tem que fazer? Ele precisa enganar. Ele precisa enganar para que a sua apresentação, a apresentação dele, pareça-se como se ele fosse Deus. Pois o texto é, ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Como se ele fosse Deus. Como se ele tivesse poder, como se ele conhecesse todas as coisas. Mas como que ele vai fazer isso daí? Ele precisa então montar o cenário, certo? Ele precisa usar os mecanismos que existem. Ele precisa usar homens, usar os recursos que tem aqui embaixo para ele poder, vamos dizer assim, usar os efeitos especiais para que tudo fique parecido como se ele fosse Deus. Certo, irmão? Está entendendo? Amém. Olha o tempo que o mundo está passando. Ele, para parecer como Deus, precisa usar esses recursos. Imagina o monitoramento das pessoas, o banco de dados das pessoas, saber onde você está, quem é você, o que você faz, o que você gosta, trazer essas revelações. Por exemplo, Satanás não consegue, por exemplo, saber o que tem na nossa mente, certo? Mas já existe mecanismo hoje que pode descobrir o que você pensa. E uma arma dessa na mão do inimigo, ele pode se passar por uma pessoa onisciente. Está dando para entender? Conseguir dominar. Observe no texto, lá no livro de Jó, quando há aquela pergunta de Deus para Satanás, do tipo, de onde vem? O que ele falou? Venho de rodear a terra e passear por ela. Então ele não pode estar em todo canto da terra ao mesmo tempo. Certo? Então eles têm que organizar. Tem um grupo que se organizam e preparam tudo. Então a apresentação do anticristo, a vinda dele ao mundo, irmão, com certeza ele utilizará dos recursos que existem. Então ele tem que criar armas, mecanismos que lhe conceda vamos dizer assim, que lhe conceda poder para enganar as pessoas. Mecanismo que lhe dê esse domínio mundial, esse domínio sobre as pessoas e faça com que as pessoas possam acreditar que realmente é um ser divino. Então, o que ele tem que fazer ao longo da história? Tem que criar, desenvolver e ensaiar. Para ver como as pessoas correspondem, como é que elas recebem, como é que isso funciona, beleza? Como é que isso funciona? Existe uma arma, por exemplo, que ele já interfere na mente das pessoas, mas ela foi criada, desenvolvida e ensaiada. Para ver se funciona, porque senão no dia do espetáculo vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado, irmão. Tá dando para compreender, amém? Quem tá dando para entender aí? Então eles vão ensaiando. Vamos usar isso aqui, vamos usar aquilo da lei para poder ver se as pessoas estão dispostas a obedecer, se elas estão dispostas a seguir, se elas estão dispostas, como é que elas recebem isso, se a gente consegue mesmo dominá-las através dessa arma e assim por diante vai. Então, amados irmãos, para estar em todo lugar ao mesmo tempo, conhecer as coisas, tudo ao mesmo tempo, fazer milagres, prodígios e maravilhas, ele utilizará das artimanhas. Certo, irmão? O que nos mostra é que ele está provavelmente agora o quê? Montando o cenário. Olha um outro texto que fala sobre as características e a personalidade do anticristo. Apocalipse 13. Vamos lá? Apocalipse 13, versículo 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi sobre do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono, e grande poderio. Olha aqui, nesse versículo 2, ele é para ser linkado, relacionado a Daniel. Quando Daniel fala dos impérios, daqueles animais que ele viu que representavam o império, quando você vê no capítulo 13 de Apocalipse, a besta é a junção de todos eles, né? Porque fala que ele era semelhante ao leopardo, tinha pés como de urso e a boca ele falava como leão. E diz que o dragão deu à besta
o seu poder. Vê aqui a personificação do anticristo, agora do espírito do anticristo. O dragão dá à besta o seu poder. Continuando o versículo 3. Dizem que a cabeça da besta foi... Viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E toda a terra se maravilhou após a apresentação do espetáculo, irmão. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo, dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. E deu-lhes poder sobre toda tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva a cativeiro, o cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. A segunda besta, em Apocalipse 13:11. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhante ao de um cordeiro, e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adore a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos quantos não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem. O seu número é 666. Olha as características do anticristo. Querendo parecer Deus. Veja no versículo 13 que fala que ele faz grandes sinais, grandes prodígios. E que esses sinais foi permitido que ele fizesse à vista dos homens, para que os homens fossem enganados. Então alguém que faz desse fogo do céu parece ser Deus. Certo? Muita gente vai recebê-lo como Deus. Só que ele não tem todo esse poder. Mas utilizará dos mecanismos que hoje já estão em teste para ver se funciona, irmão. Para ver se funciona. Para que ele possa usar no dia todo o espetáculo. Por isso que nós estamos falando dos ensaios. Que os ensaios vêm ocorrendo, vêm acontecendo. Essa sociedade secreta que vem ditando as regras e vem lançando coisas ao mundo para ver como tudo vai funcionar. Amados irmãos, olha que interessante que fala de domínio sobre toda a terra, língua, povos e nações. Ainda que nós já discutimos sobre o governo do anticristo, que talvez seja realmente ali na região do Oriente Médio, entre as nações árabes e Israel, mas podemos pensar em possibilidade, porque com essa pandemia do coronavírus ficou claro que dominar o mundo, ou ditar as regras para o mundo, não é difícil. Não é difícil. E será que essa doença que está hoje no mundo, essa pandemia, não é um ensaio? Seria isso um ensaio ou não seria isso um ensaio? Estou falando de possibilidades e de alertas para nós estarmos atentos. São 213 países no mundo. Apenas 3 ainda está meio que contrário a tudo isso. Mas 210 estão seguindo as normas que foram determinadas por organizações mundiais. Não são o governo de cada país que tem com a sua autonomia para decidir o que vai acontecer. A Organização Mundial manda a ordem e todos. Mas olha o que o texto está falando, que esse indivíduo ele fará grandes sinais, prodígios e maravilhas, grandes milagres, falará como um leão. Amados irmãos, aqui fala de pés como de urso, era semelhante ao leopardo, amados irmãos. E dizem que a terra adorou esse ser. Então,
ele criou uma maneira de enganar, de seduzir as pessoas, amados irmãos. Então é isso que nós podemos estar, é isso que pode estar diante de nós. Por quê? Um grande ensaio para a apresentação do anticristo ao mundo, certo? E Satanás ele vai dando sugestões às pessoas, vai apresentando um plano para ver como as pessoas se comportam, como elas se recebem tudo isso, e no final de tudo ele vem com o ataque final, com a apresentação final, ou seja, o grande espetáculo. Aí quando o mundo estiver pronto, quando as pessoas estiverem preparadas, que eles sabendo agora eles vão conseguir, por exemplo, aceitar a marca. Porque aqui fala de uma marca, né? Que as pessoas não vão poder comprar e vender se não tiver essa marca. Vamos pensar hoje. Você compra em algum mercado sem máscara? Você não compra. Em quase todo estabelecimento você não entra se você não tiver com uma máscara. Já pensou? Olha que, gente, a coisa é séria. A coisa é muito séria. Nós podemos estar diante do último teste. E as pessoas não estão rejeitando usá-las. Todos querem usá-las. E está tudo comum. Já não é mais... já não traz mais pânico utilizar uma máscara. Agora é comum. Você já até sente falta quando está sem ela. Já sente falta da máscara agora onde você vai. Já está na moda agora, irmão. Já pensou? Qual é a ordem mundial? Usem máscara. E se o anticristo aparecer e dizer, usem a marca. Agora a galera não tem que usar a máscara, porque sem máscara você não compra. Não, você é tudo multado. E você é multado. Eu presenciei coisas aí na rua desse tipo. Perseguição às pessoas que estão sem máscara, as pessoas que estão no carro sem máscara também. Barreiras sanitárias, policiais por várias partes. E alguns irmãos estão compartilhando vídeo de absurdos que estão acontecendo no mundo. Absurdos que estão acontecendo no mundo. Mas as pessoas mesmo assim estão obedecendo, seguindo as normas. São 60 dias que todo mundo está praticamente de boa aqui nesse país. Todo mundo de boa. Não estou aqui questionando se as medidas são certas, se são erradas. Nem estou incentivando a não seguir as medidas que o governo está passando. Só estou dizendo que a gente precisa seguir aquele ditado. Dormir com o olho fechado e o outro bem aberto. Porque pode ser um ensaio. Um ensaio para a apresentação do grande espetáculo. Observe na questão de Adão e Eva. O que a Satanás fez primeiro? Eva, ele mostrou para Eva o porquê que ela deveria comer o fruto proibido. Ela tinha uma ordem de Deus para não comer. Mas Satanás apresentou-se disfarçado de serpente e começou a dar sugestões. Amém, irmão? E Eva foi ouvindo e foi caindo no engodo. E caiu no engodo e comeu o fruto. E foi expulso do jardim. E de lá para cá, não só Adão, Eva, os seres humanos, mas toda a criação passou a envelhecer, porque a determinação de Deus é que tudo precisa morrer. Amados irmãos. Agora veja na questão de Jesus no deserto. O que aconteceu? Satanás também apareceu. E Satanás deu sugestões para Jesus. Transforma as pedras em pães, pula do cume do templo, do penáculo abaixo. E ele foi dando sugestões para Jesus. Mas Jesus, ciente da palavra, rejeitou as sugestões de Satanás. Certo? Agora, quando for apresentar o grande espetáculo, muita gente pode rejeitar. Já que muita gente pode rejeitar, primeiro eu preparo eles. Primeiro eu vou prepará-los para quando o anticristo aparecer, um número máximo de pessoas consigam aceitar o plano. Só que para isso eu preciso testar se eles estão dispostos a aceitar ou não. Porque estamos falando de um ser que tem limitações, que não manda em tudo e que não governa tudo. Mas o objetivo é enganar o número máximo de pessoas que ele conseguir. Por isso, não esqueça desse título. O ensaio para o dia do grande espetáculo. Amém, amado? Amém. É o que nós podemos talvez estar vivendo agora, o último ensaio. O último ensaio de quem? O último ensaio das trevas. Né? O último ensaio das trevas para apresentar o anticristo ao mundo. Então vamos fazer algumas perguntas, amados irmãos. Quem está fazendo o último ensaio? As trevas, os demônios, certo?
Como eles estão fazendo esse ensaio? Utilizando os recursos que existem. Os recursos que possuem. Por exemplo, a mídia, as tecnologias, as redes sociais, as armas, como é o caso, por exemplo, da arma RAP, as armas químicas, armas biológicas, o controle digital, já pensou? O controle das massas, da população. Essa é a ideia. Vamos usar o que tem para a gente ensaiar. Então, a arma hipersônica. Por que muitas pessoas estão ouvindo barulhos em várias partes do mundo? A holografia. Pode continuar. Dá o... desativo. Continue. Certo. A holografia, porque por meio da holografia você consegue, por exemplo, projetar a imagem de alguém no espaço. Calma aí. Caiu. Um minutinho. Calma. Deixa eu ver. Não, mas aqui tá funcionando. Calma, tá no delay aí. Tá atrasado. Agora vai ver se vai destravar aí, por favor. Amém? Destravou? Sim. Destravou? Amém. Então, eu estava falando a respeito da holografia. Então, por exemplo, através da holografia, eles podem projetar a imagem do anticristo em várias partes do mundo e as pessoas serem enganadas. Existe um projeto chamado Projeto Blueprint, parece que é exatamente isso, onde eles, através desse projeto, eles pensam em criar uma falsa vinda de Jesus ao mundo. Porque a Bíblia fala sobre isso daí e muitas pessoas esperam. Só que se as pessoas não conhecerem exatamente o que a palavra fala, serão enganados por essa apresentação do anticristo. Antes que Jesus venha, o anticristo aparecerá. Então eles projetam criar uma chegada do anticristo nos ares, talvez. Já pensou? Lembra que Jesus falou no texto de Mateus 24? Eis que quando andarem dizendo, eis que o Cristo está aqui, não acrediteis. Eis que Cristo está lá fora, não saiais. Vem que Jesus alerta claramente que haverá essa informação de que Cristo está lá fora, de que Cristo está no terreiro, de que Cristo chegou, de que é o Filho de Deus. Irmãos, então ele pode usar essas armas. A arma hipersônica, onde você consegue reproduzir sons em várias partes do mundo. E eu vi uma matéria interessantíssima demais hoje, a respeito de um implante, de um link neural. O que é um link neural? É implantar um equipamento no cérebro da pessoa. Qual que é as vantagens oferecidas? Restaurar a mente perdida, por exemplo, as pessoas que têm problema de Alzheimer. Vão recuperar a mente, vão recuperar a memória, na verdade. E esse link neural, ele conectará ao computador, ao celular. Essa é uma tecnologia que eles planejam num tempo curto colocar nas pessoas. E aí você consegue dominar a máquina sem precisar pegar com a mão, com a própria mente. Porque existe uma conexão entre a sua mente e a máquina. Já pensou isso, irmão? Agora nós sabemos que eles estão falando de tecnologia para apresentar daqui a 15 anos, mas nós sabemos que a tecnologia que nos é apresentada hoje, ela já foi desenvolvida há 5, 10 anos atrás. É sempre assim. Se eles estão falando de uma tecnologia nesse parâmetro para apresentar ao mundo daqui 15 anos, é porque ela já está pronta hoje. Então pode ser apresentada até mais rápido. Agora imagina a mente das pessoas com um equipamento desse. Ela é facilmente dominada, manipulada. Essa pode ser uma grande arma de Satanás também, irmãos. O que nós podemos aqui é descartar, mas olharmos para todas as possibilidades. As tecnologias estão aí. Um avanço científico, cada dia eles criam equipamentos novos e vão acostumando as pessoas. As pessoas não conseguem viver mais sem a tecnologia, sem o celular, sem a TV, sem o computador, sem as redes sociais. Eles sabem que qualquer coisa que oferecer a elas, elas vão aceitar, elas vão receber. Porque eles estão o quê? Eles estão condicionando o povo. O ensaio é condicionar as nações, condicionar as pessoas para receber, para aceitar a chegada do anticristo, amados irmãos. E as pessoas que não estiverem atentas, que não estiverem olhando para isso, vão aceitar facilmente. Vão cair nesse engodo. Quando as cortinas se abrirem e o espetáculo começar, as pessoas vão cair de joelho.
Mas por que as pessoas vão cair de joelho? A própria palavra diz aí, olha como as pessoas vão reagir. No livro de Apocalipse acabou de falar que a terra se maravilhou e ainda disse assim, quem é semelhante à besta? Eles podem dominar a mente das pessoas, certo? Pode dominar a mente das pessoas. É como eu estou falando, a questão do coronavírus. As pessoas só conseguem sair para a rua se obedecem às normas determinadas e utilizam os equipamentos que dizem que tem que usar. Senão você não sai. E se tiver uma vacina e for obrigatória para que você só retorne à sua vida normal cotidianamente, se você usar a vacina, se você for vacinado, eu digo isso porque é uma realidade que se aproxima. Eu levei pessoas e empresas essa semana para poder vacinar. E elas foram tomar vacina e nem elas sabiam que vacina estavam tomando. Mas tinham que vacinar para voltar à empresa, para voltar ao trabalho. E todo mundo precisa do dinheiro, precisa comprar, precisa vender, precisa se alimentar. Então, é meio que, vamos dizer assim, eu preciso fazer isso, porque senão não tem como eu trabalhar, não tem como eu levar o alimento para minha casa, o alimento para minha família. E essas pessoas foram vacinar, e que interessante, quando elas saíram alegres, porque elas se sentiam mais seguras após serem vacinadas. Mais seguras após serem vacinadas. E nós sabemos que é no meio do caos que surge a ordem. Tem que ter problema para que uma ordem seja estipulada. E quase todos os presidentes do mundo clamam por uma ordem mundial. Até as pessoas clamam por soluções. As pessoas estão clamando para que uma vacina surja logo, amados irmãos. Então nós estamos vendo que as pessoas estão suscetíveis a receber. E nós estamos falando de coisas simples. A utilização de uma máscara, de um álcool gel, de se precaver da enfermidade que aí está, amados irmãos. Imagina com a chegada do anticristo, onde só poderão comprar e vender aqueles que tiverem a marca. Então vamos sugerir a elas a utilização da marca para que volte à vida. E as pessoas vão fazer o quê? Vão voltar? Vão aceitar? Amados irmãos, principalmente por quê? Porque as pessoas vão estar na dependência do sistema. Vai estar na dependência do que o governo oferece. Amados irmãos, então qual é o alerta que nós estamos trazendo com esta mensagem? É que nós precisamos nos preparar e nos preparar urgentemente. Para que não venhamos a depender de todo o sistema, porque senão, meus amados irmãos, nós, quando imaginarmos, já vamos estar diante do espetáculo. E às vezes sem recursos, sem força para resistir ou para fugir de tudo isso daí. Amados irmãos. Lembra do texto de 2 Tessalonicenses? Que diz que o anticristo também se levantará contra aqueles que se dizem filhos de Deus. Contra tudo que se chama Deus, não é verdade, irmãos? Então ele se levantará contra a igreja. E se ele se levantará contra a igreja, amados irmãos, olha essa pandemia. Onde está a igreja agora? Não foi difícil fechar as portas da igreja. No mundo inteiro. A proibição dos cultos. Então eles já sabem mais ou menos o caminho por onde tem que ir para poder parar com os cultos. Claro, estamos fazendo os cultos online, a igreja permanece, não é o templo de barro que é a igreja são as pessoas. Nós estamos fazendo os cultos online, estamos transmitindo, as pessoas estão reunidas em casa, estão acompanhando, estão glorificando a Deus, servindo o Senhor. Mas e se eles censurarem a internet? Certo? Aí é que vai ser importante a preparação que você teve durante toda a sua vida em relação a essas questões, para você poder seguir a Deus onde você estiver, em qualquer canto aonde você estiver. Você está entendendo, irmãos? Amém? Amém. Porque tudo pode acontecer, tudo pode mudar, o mundo nunca mais será o mesmo, amados irmãos. Mas as pessoas estão acreditando, esperando que tudo vai voltar ao normal, que tudo vai dar tudo certo de novo, e nós podemos estar diante de coisas grandes e terríveis que virá sobre a face da terra. Precisamos perceber isso, entender isso e nos prepararmos, amados irmãos, porque nós estamos diante dessa grande realidade. Agora, olha para Apocalipse 13, não diz que ele colocará uma marca? Nós discutimos em alguns estudos a possibilidade dessa marca ser uma espécie de bandana colocada na testa, na mão, assim por diante. Alguns falam de chip, que a marca pode ser um chip. O certo é que nós não sabemos realmente o que ainda será. Mas quando o anticristo se manifestar, nós saberemos. Mas se nós estivermos conectados às verdades bíblicas. E aí nós
saberemos que tipo de marca será essa. Mas até o momento nós temos que olhar para todos os elementos que são apontados como possíveis, como coisas possíveis para ser a marca da besta. E mais recentemente, amados irmãos, os vídeos que surgiram agora recentemente falam de uma coisa ainda muito mais complexa do que um simples chip na mão, na testa, ou utilização de uma bandana na testa ou na mão. Mas fala de algo que talvez seja implantado dentro do indivíduo. Certo? De algo que seja implantado dentro do ser e talvez modificando até a estrutura interior do homem. E condicionando ele, levando ele a esquecer de Deus e do Criador e a se prostrar diante de Satanás. Porque se você domina a mente da pessoa, você pode conduzi-la. Certo, irmão? Amém? Amém. Você pode conduzi-la aonde você quer. E se essa espécie de marca for realmente algo que seja implantado dentro do homem e que eles consigam dominar as pessoas. Mas aí para você receber isso, a condição é para que você volte a comprar, a vender e a participar do mundo, gente. Nós estamos diante de uma realidade. Hoje você tem que comprar, você tem que vender. Não existem regras que estão por aí para você comprar e vender? Quando ele aparecer é a mesma coisa. E nós podemos já estar diante dessas coisas já acontecendo hoje debaixo das nossas barbas. E o mundo está cochilando. Gente, eles podem estar distraindo as pessoas. Distraindo as pessoas enquanto todo mundo está 10, 20, 30, 40 dias em casa, debaixo da coberta, televisão e celular, e o desastre acontecendo nos lares. Porque não pensa que a coisa está ficando boa dentro de casa, não, porque não está. O negócio está ficando ruim. É ruim. As pessoas não estão se amando, como diz. Essa pandemia veio para unir, as pessoas estão se amando, se dividindo com um troço. Logo, logo, se as coisas continuarem, vai começar a matar um ao outro para poder sobreviver. Amados irmãos. Poucas pessoas estão utilizando desse tempo difícil para se melhorar ainda mais, mas a maioria, uma boa parte não, amados irmãos. Então nós já estamos diante de uma realidade que para você voltar à sua vida cotidiana, você precisa seguir as normas, as regras. E se você não seguir as regras, você é contra a sociedade, você é antissocial. Então você não pode estar no meio do mundo, você tem que ser tirado. Não diz a Bíblia que quem não recebe a marca, quem não aceita o poder do anticristo será perseguido e maltratado? Meus amados irmãos, então nós já podemos estar diante desse ensaio hoje. Eu fiz uma viagem para Itupeva. Itupeva fica ali perto de Amparo, né? Vai para a região depois de Valinhos, vai Itupeva, vai para Amparo, certo? Na volta eu passei na fronteira e me deparei com uma blitz comunitária. Uma blitz sanitária, na verdade. Onde as pessoas da saúde estavam ali. E parava ônibus, parava carro, todo mundo. Eles iam checar a temperatura. Gente, olha que absurdo. Por causa de uma febre. Uma febre, qualquer alteração no seu corpo, você já ficava ali. Quando chegou a minha vez, mediu a minha temperatura, tudo ok. Graças a Deus, né? Eu fiquei com medo. Eu falei, Aí eu perguntei para a enfermeira. Enfermeira, e se tivesse com febre? O que aconteceria? Ela disse, ficaria por aqui mesmo. Já pensou? Você não passa, e não tem como. Você vai ficar longe, você vai ficar isolado, as pessoas estão sendo isoladas. Irmãos, existem medidas que estão tomadas aí dentro de mercados e que existem até marcações, aquele cruzezinho, aquele X no chão, de 2 em 2 metros, para que você possa pisar. Então você tem que pisar no achou daquele para você? Certo? Não tem aquela brincadeira que você faz com um giz no chão com várias pessoas, um círculo, e todo mundo fica ali dentro, certo? Aí você apaga, deixa uma pessoa sobrando e menos um círculo, né? Para a hora que todo mundo mexer, quem ficar assim, o círculo vai saindo, certo? Já pensou que loucura, gente? Você vê lá os policiais, as pessoas, todo mundo assim, em cima da cruz, sentado. Em pé, na verdade, né? Tudo com 2 metros de distância. E a população segue. Eu até coloquei uma informação no status dessa semana, que as pessoas estão batendo palmo pelas medidas tomadas. Olha, gente, não estou falando de política, eu não levanto bandeira de político nenhum, é mais a bandeira da nossa nação, do nosso país, meus amados irmãos. Mas também acho que é um engano nosso imaginar que esse país vai entrar nos eixos, que tudo vai voltar às mil maravilhas. Nós podemos estar caminhando para o final
final e a apresentação do anticristo e posteriormente a chegada de Jesus Cristo, onde tudo verdadeiramente mudará. As coisas mudarão verdadeiramente, amados irmãos. Mas são medidas absurdas. Absurdas. E as pessoas seguem. Então você vê como milhares, milhões, bilhões de pessoas em toda a terra seguirão tranquilamente as ordens que será dada pelo Império das Trevas. As ordens que serão apresentadas ao mundo nos últimos dias. A coisa é séria. Nós podemos estar diante do último ensaio. Amém? Podemos estar diante do último ensaio. Agora, olha a marca em Apocalipse 13:16. E fez que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca da besta. Como eu falei, a questão da máscara. Ninguém pode comprar e vender. Se você entra no mercado, não entra no mercado sem máscara, não entra no carro sem máscara. Amados irmãos, uma série de coisas que você não pode fazer porque você está sem uma máscara. Né? Se realmente é extremamente necessário usar ou não, isso eu não sei. Também não estou aqui incentivando as pessoas a não usarem. Eu particularmente uso. Só que quando chegar o grande dia da marca, e aí? E se ela for realmente implantada nas pessoas que... Vamos pensar nessa questão que eu falei, de algo que seja implantado dentro do indivíduo, que manipule a sua mente e que o conduza a se prostrar diante da besta. Hoje existem satanistas, existem pessoas que servem a Satanás e as pessoas que pecam, que erram e andam nas coisas erradas deste mundo. Mas se arrependerem, há perdão ou não há perdão, irmãos? Há perdão. Quando se arrependem, há perdão. Só que na questão da marca, veja que na questão da marca diz que não há perdão. Olha para Apocalipse capítulo de número 16, versículo 2. 16, 2. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Como eu falei que parece que existe ou a possibilidade de ser algo implantado dentro do homem, até essa questão que eu falei aqui do link neural, que vai manipular a mente das pessoas, fazendo que elas se prostrem diante de Satanás, provavelmente, é apenas possibilidades. Mas imagine que quem recebe essa marca também é acometido de uma grande enfermidade. E a ideia que se passou nos vídeos é que talvez seja a mistura congênita de algumas coisas e depois implanta no homem, certo? E aqui dizem que quem recebe a marca, depois de algum tempo aparecem chagas malignas, doenças terríveis. Não seria essas doenças possibilidade? O resultado dessa mistura? Que dá errado e que começa a dilacerar o corpo das pessoas? E por que não há mais salvação para essas pessoas? Porque elas não conseguem arrancar mais isso. A verdade é que elas não conseguem nem se arrepender mais. Porque foi mudado o interior. Agora eles não conseguem mais olhar para o Criador, mas apenas para o inimigo que está diante deles. Eles não conseguem mais se prostrar diante do Criador e buscar arrependimento, porque foi tirado isso. Certo, irmão? Em outras palavras, já pensou fazer dos homens robôs que seguem as ordens e que não conseguem mais ter coração? Porque olha para o texto no versículo 9, no mesmo capítulo 16. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem. Além de blasfemar o nome de Deus, diz que eles não se arrependeram, mesmo passando por essas grandes dificuldades. E versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça, só no versículo 9, que dizem que eles não se arrependeram para darem glória a Deus. Está compreendendo, irmãos? Amém. Amém? Então, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E, como eu falei que o objetivo é condicionar as pessoas para adorar Satanás, ou melhor, para aceitar, sim, com certeza, né? Adorar também, aceitar o anticristo, nós podemos pensar na moral da história, um grande espetáculo que será apresentado. Quando você conversa com as pessoas sobre isso, eles falam, é loucura. Já conversei com muita gente que diz assim, mas isso é besteira, porque qual o propósito por trás de tudo isso? Por que esses governos, esses homens, eles querem
matar as pessoas, implantar tudo isso nelas, não tem necessidade, pois eles sobrevivem dos pobres ou dos homens, nós temos que trabalhar para sustentá-los, então eles não têm essa aí. Com qual objetivo eles vão reduzir a população e tantas outras coisas, né? Gente, o único objetivo disso tudo, não pensa que é trazer coisas boas para o mundo. Trazer alegria, benefícios para a humanidade, riquezas e prosperidade. Não é nada disso, gente. O objetivo é levar um número máximo de pessoas para o lago de fogo e enxofre. É a vingança de Satanás. É exatamente o que Satanás quer fazer. A moral da história é levar almas para a perdição eterna. Não importa, o que importa é se as pessoas vão para a eternidade no lago de fogo e enxofre. Então vamos criar todo um plano, vamos criar um problema, apresentar uma solução para que as pessoas façam um pacto com Satanás e depois vai para o lago de fogo e enxofre. É isso. Essa é a ideia. Por isso que só dá para acreditar nisso se você acreditar que Satanás está por trás dessa situação. Certo, irmão? Então, essa ideia de que os governos vão resolver tudo, que tudo vai melhorar, que vai dar tudo certo, essa esperança no homem pode ser terrível e pode ser o fim irreversível da vida de muita gente. É preciso estar atento, é preciso estar esperto para não cair nessa armadilha, nessa grande arapuca, amados irmãos. Vocês viram que como eu falei para os irmãos, eles estão ensaiando? Olha aqui, dia 12 agora, dia 12, 12 foi essa semana, 12 foi. Dia 12, na região de Magé, no Rio de Janeiro, várias luzes apareceram no céu. Existem vídeos na internet, a gente pode procurar aí, são vídeos de fontes confiáveis e verídicas, o vídeo é verídico. Luzes que apareceram. Em vários lugares, nós sabemos que eles chamam de OVNIs, mas nós sabemos que são demônios, eles estão preparando. Como que as pessoas se comportam diante dessas aparições? E várias pessoas arrepiando, com medo e sem saber o que estava acontecendo, aquelas luzes que estavam aparecendo e voltavam, e voltavam em várias partes ali da região do Rio de Janeiro, amados irmãos, e depois alguns youtubers comentando nos seus canais, dizendo o seguinte: olha, é verídico, realmente apareceu, e nós temos certeza, os seres inteligentes que habitam outros planetas que estão chegando. Vários presidentes do mundo estão falando que os ETs estão chegando à Terra. Existe um líder que é considerado pelo mundo como a autoridade máxima e mais importante do cristianismo, que nós sabemos que não é. Mas que está afirmando também que os ETs estão chegando. E eles podem ver isso como seres que estão vindo de outros planetas mais inteligentes do que nós. Então nós estamos diante dos ensaios e o cenário está sendo tudo armado porque o grande espetáculo precisa ser apresentado ao mundo e nós podemos estar diante desse grande dia, amados irmãos e irmãs. E olha que nós estamos diante da palavra. A Bíblia é um livro milenar. Esse livro milenar maravilhoso, essa literatura incomparável, incontestável, ela nos avisa que esse dia do grande engano ocorrerá. Abra a tua palavra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua. Olha, será revelado o inimigo. Versículo 9. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para si. Olha como ele vai aparecer. O trabalho é eficaz. É segundo a eficácia de Satanás. E diz que é com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Então o que vai acontecer nada mais é do que uma mentira, do que um engano, do que uma ilusão proporcionada pelas trevas com o objetivo de que as pessoas se prostrem diante de Satanás e percam a sua salvação. Amados irmãos, esta é a ideia, mas os sinais, os prodígios, as luzes, o que aparecer no mundo, a imagem de alguém no espaço, o som de uma trombeta de um lado, irmão, um cavalo do outro, olha,
gente, é apenas uma mentira. Mas o mundo não vai ver isso como uma mentira, porque dentro dos seus corações falta a verdade. Dentro dos seus corações falta uma verdade. Se não tem verdade, é fácil acreditar na mentira. Se você não tem Deus, é fácil acreditar no que o inimigo propõe, porque só tem aquela opção para acreditar. Porque quem tem Deus conhece a palavra. E quem nem só conhece a palavra, mas principalmente tem o Espírito Santo dentro de si. E quando tem o Espírito Santo dentro de si, o Espírito nos avisa, ele nos alerta sobre as mentiras que serão apresentadas ao mundo. Olha, o trabalho é eficiente. Eficácia vem de eficiente. Então o trabalho de Satanás vai funcionar. Está dando para entender? Ele vai atuar no mundo de forma que funciona mesmo. De forma que funcione. Fazendo as pessoas se prostrar diante dele, acreditando que as pessoas já acreditam em qualquer coisa hoje. Qualquer coisa elas acreditam hoje. Apareceu um anjo ali de madrugada, e o anjo estava lá mesmo. Já vi vídeo de alguém que estava dentro de um ônibus e o reflexo do sol bateu no para-brisa do ônibus e criou aquela imagem de alguém que estava acompanhando o ônibus. E os irmãos começaram a chorar e começaram a falar em línguas, é um anjo está aqui, o anjo está aqui, o anjo apareceu aqui. Já pensou? Mas depois foi ver, não era. Tanto que depois que saiu de uma certa um raio do sol, sumiu. Era um sol que estava refletindo ali, criando aquela ilusão ótica ali, né? E eles imaginavam que um anjo, porque os irmãos estavam indo para um culto, e imaginou que o anjo estava acompanhando ali o anjo. É uma loucura, mas as pessoas acreditam em qualquer coisa, as pessoas acreditam no que os falsos profetas oferecem. Olha, falso profeta engana os caras fácil, meu. Tem falso profeta que diz para você dar uma ofertinha e pegar o recibo depois e ferver o recibo, fazer um chá que a sua doença vai melhorar. E as pessoas estão na busca disso e aceitam tudo que oferece. Agora imagina um anticristo fazendo sinais, fogo descer do céu, um auê na terra, curando pessoas. Isso aí é que é o Deus. Se prepare. Nós estamos diante da época do maior engano, da maior mentira que virá sobre a face da terra. Gente, vocês pensam que nessa pandemia não tem mentira? Tem muita mentira. Tem muita mentira rolando por aí, amados irmãos. Certo? Já pensou nisso? Sinais, engano da mentira. Eficácia, eficiente. Vamos fazer o trabalho de forma que o povo aceite, que o povo receba. Satanás não é bobo. Ele sabe que se deixar para a última hora, não vai conseguir. Então, se o Satanás aparecer de chifre de rabo, quem vai acreditar? Mas diz a Bíblia que ele transforma em anjo de luz. Então, se a ideia é dominar o mundo não está clamando hoje por uma solução global, por uma ordem mundial em toda a Terra. Eles pararam o mundo inteiro, irmão. Nós estamos diante de uma coisa que nós temos que prestar bastante atenção. Porque com todo mundo que eu conversei, ninguém nunca viu isso. Todo mundo, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso na minha vida. Até os mais velhos. Nunca vi isso na minha vida. Parar o mundo inteiro. E todo mundo seguir as normas que são determinadas para o mundo inteiro. Amados irmãos. Então, na chegada do anticristo, também será a mesma coisa. As ordens e as pessoas obedecerão e as pessoas seguirão. Agora olha o texto, continuando. E com todo engano da mentira para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então, se você quer se salvar, se livrar da arapuca que está sendo armada, então você tem que caminhar para fora dela, não para dentro da arapuca. Certo? Olha que a gente que já morou na roça, e eu vou voltar para a roça se Deus permitir, para pegar passarinho a gente armava a arapuca. A arapuca você faz aquela casinha de madeira, levanta ela e coloca o alimento debaixo. E o passarinho vem para comer a semente e ele não olha para a armadilha que está atrás de dentro. Ele não olha para a armadilha porque a fome é muito grande para comer. Ele só enxerga o que come, aquilo que vai satisfazer a carne, certo? Mas ali ele vai perder a vida. Mas a vontade de saciar a carne é tão grande que ele não olha para isso, ele só olha para o grão. E o coitadinho, quando ele pisa na vareta errada, ele desarma a arapuca. E ele não consegue mais sair. Gente, se não tiver cuidado, vamos ficar debaixo da arapuca sem saber sair. Porque nós só estamos olhando para o que come, para o que bebe, para as vontades da carne. O nosso olhar só está caminhando para isso daí. Muita gente não vê a hora de passar essa pandemia, porque eles estão loucos. Estão clamando por uma solução, porque precisa trabalhar, precisa comer, estão passando fome.
Já pensou? Essa é a ideia. Vamos deixá-los com fome, sem dinheiro e sem nada. Os escravos que não têm nada aceitarão o nosso domínio. Aceitarão nossas imposições, as nossas regras. E o mundo vai dançar a música que a gente tocar. Quem é um pouquinho mais esperto, não só está olhando para o alimento que está debaixo, mas também está olhando para a arapuca. Agora, quem não está apercebido, estão caindo embaixo da arapuca. E a única maneira de se livrar da arapuca é aqui, ó. Porque aqui está falando a verdade. Agora, quando eu converso com as pessoas, eu sempre eu levo... O que eu faço? Pastor, você está em casa? Como você está conversando com tanta gente assim? Porque, como eu estou fazendo um serviço de transporte por aplicativo, então eu converso com muita gente. E todas as nossas conversas eu levo para o lado da Bíblia. Você já ouviu o que a Bíblia diz? Crê na Bíblia? E quando fala de Bíblia, o assunto gela. A Bíblia, crente, é crente. Gente, a palavra está aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2, 9, 10. Trabalho de Satanás será eficiente nos últimos dias. Enganos, sinais e prodígios da mentira para enganar os que não receberam a verdade. Os que não receberam a Jesus como Salvador, único e suficiente Salvador de suas vidas. E olha o versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Está vendo o problema das pessoas que têm prazer na iniquidade, que rejeitam a verdade? Está dizendo aqui que Deus vai permitir esse aparecimento do anticristo, esse trabalho de Satanás nos últimos dias será permitido por Deus, para que as pessoas sejam enganadas porque elas rejeitaram a verdade o tempo todo. Elas rejeitaram a verdadeira palavra, o verdadeiro amor do Senhor. Então, se até agora Deus tem falado, Deus tem convidado as pessoas a se arrependerem, como está em Isaías 55, 6, né? Busque o Senhor enquanto se pode achar, invoque enquanto está perto, deixe o perverso do seu caminho, converta-se ao Senhor, porque é rico em perdoar. Mas as pessoas rejeitam a verdade, têm rejeitado a palavra do Senhor. Então, nos últimos dias, Deus vai permitir que a mentira, então, os engane. Tipo, vamos em outras palavras. Já que vocês não creram na verdade, acreditem na mentira. Então, acreditem. Lembra que Jesus falou a Israel? Né? Eu não vim no meu próprio nome. Eu vim em nome do meu Pai e vocês me rejeitaram. Mas tem um que vai vir no próprio nome dele e vocês vai aceitar. Vai aceitar. Gente, os judeus estão falando que o Messias já está em Israel, que eles já viram o Messias, já tiveram contato com o Messias. Amados irmãos. Eles estão na iminência da construção do terceiro templo. Veja que a palavra em 2 Tessalonicenses diz que o anticristo se assentará no templo lá de Israel. Tudo está acontecendo diante dos nossos olhos. Olha para Israel, a geração, a última geração, que já se completou 70 anos, gente. Certo? E quanto mais aproxima o dia do espetáculo, os ensaios vão ficando mais severos. Mais coisa tem que ser apresentada ao mundo. Você sabia que existe um relógio, vamos dizer assim, simbólico, um relógio simbólico que foi criado por cientistas e pessoas desse mundo? Chama relógio do fim do mundo. Relógio do fim do mundo. Esse relógio foi criado em 1948. Exatamente a mesma data que Israel voltou para sua terra. Todos nós não falamos que Israel é o relógio do mundo? Coincidência ou um ato profético? Quando o relógio foi criado, sabe qual foi o tempo que eles disseram que faltava para o mundo acabar? 7 minutos. Coincidência ou não, quando a Bíblia fala de uma geração de 70 anos, Israel completou 70 anos? O que eles dizem hoje? Restam pouquíssimos 100 segundos. Até a última informação que eu vi, eles falavam da existência de 100 segundos para o fim do mundo. Esse relógio foi criado e eles baseiam que o fim do mundo é uma grande catástrofe mundial, analisando o quê? A situação econômica dos países, a guerra, eles analisam o contexto mundial e vão chegando a uma conclusão de que um grande conflito pode acontecer, uma grande guerra pode acontecer, uma grande catástrofe pode acontecer. O primeiro-ministro de Israel fala que se houver uma segunda
fase da pandemia pode inclusive exterminar a Terra. Só que nós sabemos que não vai ter exterminar, porque Deus vai interferir. Satanás vai querer matar muita gente, mas Deus vai interferir na situação, amados irmãos. Mas até lá, Deus permitirá que Satanás atue. Então, amados irmãos, esse relógio, ou foi simbólico, foi criado por um acaso ou não, mas pode também ter sido um ato profético. É igual a questão da pandemia. Muita gente está achando que veio do animal, que veio dos bichos que a China come, que é um jogo de marketing, que é uma disputa pela economia. E se não for? For algo que realmente foi planejado, arquitetado, projetado e lançado ao mundo para condicionar as pessoas a aceitar a marca da besta. Nós estamos diante de coisas muito grandes, muito terríveis, que nós nunca vimos na face da história. E Deus nos convida nessa noite a nos preparar, a estarmos atentos e agirmos o quanto antes, porque talvez não tenhamos muito tempo para podermos correr atrás de alguma estratégia. Eu estou vendo cristãos pensando nos homens, brigando na internet pelo presidente tal, pela política tal. Meu Deus do céu, irmão, nós precisamos preparar nossas vidas porque Jesus está chegando. Jesus está às portas, amados irmãos. Os governos do mundo precisam estar aliados. E o que eu acredito que esse governo atual, Deus tem nos dado é um tempo para a gente poder preparar. Porque se os comunistas estivessem na liderança desse país, para ter uma ideia, o comunismo foi o que mais matou as pessoas no mundo. O fundador do comunismo, do socialismo comunista, chegou a dizer que uma das suas maiores vontades era derrubar Deus lá de cima. Você tem uma ideia? E quantos cristãos ainda seguem as ideologias do comunismo? Então, se ele estivesse no poder, essa situação aqui seria muito pior do que nós estamos vivendo. Mas Deus, pela sua misericórdia, pode estar nos dando um tempo para agirmos e agirmos rapidamente. Porque a grande hora pode estar chegando, amados irmãos. Então, aqui nesse texto de 2 Tessalonicenses fica claro a existência de algo que é chamado como operação do erro, é chamado como um grande engano que virá ao mundo. E esse grande engano é o espetáculo. É o grande espetáculo. Caminhando aqui para a parte final, a pergunta que fica é o seguinte: como os cristãos estão se comportando diante de tudo isso? Como eles estão agindo dentro desse cenário que está no mundo? Alguns continuam realmente ainda olhando para baixo, olhando para a semente debaixo da arapuca, né? Olhando para... não está vendo a armadilha que está diante deles. Ainda estão crentes, cientes, porque tem muita coisa aqui embaixo ainda, tem muitos sonhos para se realizar, muitas coisas para se conquistar. Com medo também da morte, né? Porque, meu Deus do céu, que as pessoas estão trancadas, presas, amarradas, porque não querem morrer, estão com medo de morrer. E quando a pessoa está com medo de morrer, é porque a pessoa está despreparada espiritualmente. Essa parte do ser está despreparada. Ela só enxerga o visível, o tocável, o mundo que está diante de si. Mas a parte interior está despreparada, porque ela não sabe para onde vai, nem o que vai acontecer do outro lado. Mas quando você recebe a verdade, você é preenchido da certeza de que o que está do outro lado é muito maior do que o que está diante de nós. O próprio Paulo falou que nós esperamos as coisas que nós não vemos, que nós não enxergamos, porque as coisas que a gente vê é passageira, mas aquilo que a gente não vê é eterna, amados irmãos. Por isso a palavra em 2 Tessalonicenses, em Colossenses, é buscar as coisas que são de cima, e não as que são daqui da terra. Então, o cristão, como é que ele está se comportando? Ele está olhando para a glória ou ainda está envolvendo neste mundo com as coisas dessa terra, meu amado irmão? Ainda estão na expectativa de que tudo vai ficar às mil maravilhas aqui embaixo. Outros estão muito dependentes do sistema. Olha o perigo, como nós estamos tão dependentes do sistema. Quando as portas se fecharem, talvez não consigamos sair de debaixo da armadilha. Vamos perguntar, quem não tem dívida hoje? Quem não está endividado hoje? A maioria está endividada. E se você está endividado, você está preso ao sistema. Quem tem recursos hoje suficiente para uma fuga? Vocês pensam, existem hoje uma coisa que eles chamam de bunkers, que são cidades subterrâneas que já foram construídas, já foram feitas pelos satanistas. Por quê? Porque, imagina, os satanistas também sabem que a fúria de Deus vai ser grande, certo? E que um desastre natural, uma catástrofe mundial pode assolar o mundo, porque Deus enviou o dilúvio, certo, irmão?
O irmão Alcides, na sua pregação, falou muito bem, maravilhosamente bem, sobre o castigo sobre Sodoma e Gomorra, por causa do quê? Do pecado, do erro. E agora, diante da era de maior pecado que essa terra já viu, como está em Timóteo capítulo 3, amados irmãos, os piores homens dos últimos dias, amados irmãos, eles também sabem que a fúria de Deus pode ser grande, mas eles acreditam que pode resistir. Dizem que essa cidade pode suportar até 20 mil pessoas por um período de 10 anos sem precisar sair de lá de dentro. Não sei se é totalmente verdade isso, mas é uma possibilidade mesmo. Até eles estão talvez se preparando para diante de uma grande catástrofe, se esconderem, sem contar as vantagens que Satanás oferece àqueles que lhe seguem. Amados irmãos. E como estão os cristãos? Quem tem recurso hoje para correr para algum lugar? Para fugir para algum lugar? Gente, nós precisamos abrir os olhos enquanto há tempo. Abrir os olhos enquanto está tempo. E não segue essa onda que está por aí. Mas abra o olho e se prepare. E procurar não depender tanto do sistema que está diante de nós. Amados irmãos. Mas existem outros que estão olhando para cima, né? Amados irmãos. Existem aqueles também que acreditam que não precisam se preocupar com esse tempo de anticristo e de grande tribulação, como está em Mateus capítulo 24, que haverá grande tribulação como nunca houve, e desde o princípio não haverá jamais. Porque eles acreditam que a igreja não passará por esse grande período. E para você que talvez está assistindo e que talvez ache que isso é uma grande loucura, que a igreja não vai passar pelo período tribulacional, que não haverá sofrimento para nós, por isso não precisa se preocupar. Olha, eu vi vídeo de vários pastores que estão dizendo, olha gente, vai vir um grande sofrimento, a grande tribulação, o anticristo vai aparecer. Mas fique tranquilo, porque quando o anticristo aparecer, a gente vai ser arrebatado. Então, quando iniciar a grande tribulação, nós não mais estaremos aqui. Viu que o trabalho de Satanás pode ser eficiente mesmo? Porque muita gente nessa esperança, quando acordar, vai estar em meio à grande tribulação, vai ver os grandes sinais e prodígios acontecendo no céu e não vai achar que é o anticristo, porque não aconteceu o arrebatamento ainda. Porque a igreja não foi tirada, e se a igreja não foi tirada, então não é o anticristo. Os pastores não só estão falando que o chip não é a marca, mas também não sei se é, talvez não seja o mesmo, mas eles estão recomendando implantar. Tem pastores de igrejas famosas que estão dizendo que você pode sim implantar um chip em você. Tem um que até fala, pode implantar na cabeça, no pé, no braço, em todo lugar do corpo. Né? Outro ainda faz questão de tirar e mostrar o cartão, está aqui, olha como o chip é maravilhoso, eu posso comprar, posso vender. Né? Se é ou não é, mas não há uma recomendação, a nossa recomendação é que quando algo for implantado dentro de você, para te rastrear, imagina, para te rastrear, ver os seus passos. Hoje tem essa tecnologia de leitura facial, ele sabe tudo, onde as pessoas estão fazendo. Toda essa arma na mão do anticristo, ele vai parecer Deus mesmo, né? Onisciente, onipresente, fazendo chover em algum lugar, seco em outros lugares, amados irmãos. E o que a Bíblia mostra é que todos que forem contra o sistema serão perseguidos. E nessa questão do arrebatamento, eu vou deixar só um texto aqui, que é um texto que está em Apocalipse capítulo 20, que mostra claramente que a igreja do Senhor estará vendo o grande espetáculo. E que a igreja do Senhor será perseguida e maltratada pelo anticristo e pelos seus exércitos. Apocalipse capítulo 20, só esse texto para você ver. Versículo 1 até o versículo 6. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma cadeia na sua mão. E uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Agora o versículo 4. E eu vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal na testa nem na mão,
e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. E os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabem. Este é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem poder na primeira ressurreição, e sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Como podemos provar que esse texto está mostrando que a igreja estará aqui na tribulação? Vamos primeiro à argumentação daqueles que dizem que a igreja não estará na tribulação e usando esse texto. Primeiro ponto, os que são degolados, na visão dos pré-tribulacionistas, são os que ficam para trás. É esses que são degolados. Quando você questiona, mas eles viveram e reinaram com Cristo os 1000 anos. Aí eles não têm resposta, porque se você é degolado, depois do arrebatamento, não tem ressurreição para os 1000 anos, só depois dos 1000 anos. Segundo ponto, amados irmãos, que nós podemos ver nesse texto. Olha, essas pessoas que foram degoladas, dizem que eles foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela sua palavra. Beleza, irmão? Amém. Segundo ponto, dizem que eles não receberam a marca, nem na mão e nem na testa. E viveram com Jesus durante os 1000 anos. Quando é que é estipulada a marca e que as pessoas são mortas porque não recebem? Antes de Jesus. Quando o anticristo está governando. Então é a grande tribulação. Dizem também que os mesmos que foram degolados e que não receberam a marca nem na fronte nem na mão, eles também participaram da primeira ressurreição. E quando é que acontece a primeira ressurreição? No dia do arrebatamento. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, capítulo 4, versículo 3. 13, versículo 3, é isso mesmo. 1 Tessalonicenses, nem é segunda. 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 13 a seguir, fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros e os vivos serão transformados. E nesse texto diz que essas pessoas que foram degoladas participaram da primeira ressurreição. Então, ou seja, elas foram degoladas, perseguidas e não aceitaram a marca antes do arrebatamento, diz o texto. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Essa é a primeira ressurreição. A ressurreição dos que morreram com Cristo Jesus, inclusive daqueles que foram perseguidos pela besta também durante o período tribulacional. Ainda diz, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Esse texto mostra a igreja na grande tribulação. E o que será daqueles irmãos que acreditam que não vão viver e não vão ver e não vão passar pela grande tribulação? Que a igreja vai ser tirada antes da terra. Meu irmão, olha aqui, ó, rapidinho. Vou deixar aqui no texto, no livro de Daniel, que diz assim, ó. Daniel, capítulo de número 12. Olha, versículo 9. E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. O que vai acontecer no tempo do fim? Muitos serão purificados e esbranquecidos e provados. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo da grande prova. A grande prova está chegando, irmãos. E a prova maior será no dia que o espetáculo for apresentado ao mundo. Os crentes serão provados, testados, embranquecidos e purificados. Mas diz a Bíblia, mas os ímpios procederão impiamente. Os ímpios continuarão a pecar, continuarão a errar. Eles vão imaginar que é a época melhor que o mundo está vivendo. Agora são maravilhas. Mas lembre lá no livro de 2 Tessalonicenses que também diz assim, e quando andarem dizendo a paz e segurança, virá destruição. Irmãos, por mais que a situação é difícil, mas esse tempo que nós estamos vivendo agora, de sofrimento, de uma catástrofe, você tem empresários chorando, microempreendedores chorando, estão endividados, estão sem saber o que vai fazer, pessoas passando fome, e famílias no farol com criança dizendo não temos mais nada para comer, mas estão dispostos a seguir
As ordenanças estão morrendo, não estão morrendo de doença, mas estão morrendo de outra coisa. Mas, amados irmãos, o ensaio está diante de nós. Talvez seja até o último ensaio para a apresentação do anticristo. Mas você sabia que nós devemos estar alegres? Nós vamos estar contentes. Por mais que o desastre, as coisas terríveis irão acontecer, mas dentro de nós tem uma grande alegria. Por que tem uma grande alegria? Não é alegria pela dor, pelo sofrimento, pela morte, pelas catástrofes. Mas é a alegria de saber que o nosso Senhor está chegando. Amém. Glória a Deus. Que o nosso Senhor está chegando. Abra a tua Bíblia aí em Lucas capítulo 21, versículo 28. Lucas 21, 28. Versículo 28 diz assim: Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está o quê, irmãos? Graças a Deus. Glória a Deus. Tudo isso que está acontecendo diante de nós só nos alegra porque Jesus está voltando. Então, dentro de nós, lá no íntimo, há uma grande alegria. Agora já não há mais preocupação com o mal que virá. Porque a nossa alegria, a nossa grande expectativa é de ver o nosso Senhor e o nosso Salvador e o nosso Deus. Amém. Quando essas coisas começarem a acontecer, o que ele falou? Abaixa a cabeça e olha para baixo. Abaixa a cabeça e olha para o mundo. Abaixa a cabeça e vai atrás dos falsos profetas para resolver as situações, que os falsos profetas ainda estão pregando prosperidade. Porque o negócio está ficando feio, não tem mais culto presencial. Se não tem culto presencial, então o poder de persuasão caiu. Porque olhar no olho, na frente da igreja e fazer teatro, você persuade as pessoas, vão persuadir as pessoas a fazer aquilo que você quer. Como eles perderam isso, estão chorando e ainda pregando prosperidade. Está entendendo, irmão? Mas a palavra diz, não olhe para baixo. Ele diz o quê? Olhem, porque o seu Redentor, a sua redenção está se aproximando, irmão. Nós estamos a caminho da nossa redenção. A redenção do nosso espírito, da nossa alma, já conseguimos, só precisamos permanecer firme até o fim. Mas nós temos um vaso. E esse vaso é o nosso corpo. E esse vaso precisa ser redimido. Então a redenção do nosso corpo, quando Paulo fala na palavra do livro de 2 Coríntios, o mortal se revestirá da imortalidade e o corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Onde nossos corpos serão transformados no abrir e um piscar de olhos. Por isso disse Jesus, não temos que matar o corpo, porque se matar o corpo não há problema nenhum. Mas temam aquele que pode lançar no inferno tanto o corpo como a alma. Diante do cenário que se aproxima das grandes perseguições que virá, não podemos temer a morte. Porque a morte só será do corpo. O nosso espírito se abate um pouco porque nós imaginamos que nosso espírito vai morrer junto. Mas não, é só o corpo que se abate e morre. Mas o espírito permanece vivo. Agora, quando se aceita a marca do anticristo, se aceita todo o engano que virá, toda a mentira que será implantada no mundo, onde a mídia vai trabalhar massivamente para isso, para enganar as pessoas e condicionar as pessoas para aceitar o anticristo, irmão, ali você perde o seu corpo, porque diz a Bíblia que quem aceita a marca depois começa a vir doenças, Deus permite isso, e depois ainda perde a alma, onde a alma vai viver eternamente no lago de fogo e enxofre junto com Satanás. Só que as pessoas estão achando que tudo isso que está acontecendo ainda não é nada. Que não é nada, que não vai ter marca, que o anticristo vai chegar, que a marca não vai ser isso. Essa é a questão, porque o implante da marca pode ser sutil. A eficácia de Satanás é muito grande, então ele pode implantar algo nas pessoas sutilmente, e elas nem vão perceber. Nem vão perceber que chegou a hora. Quando elas imaginarem, já estão enlaçadas, entrelaçadas, amarradas no meio do império das trevas. Mas não nos alegramos, porque a nossa redenção está muito próxima. A nossa redenção está mais perto do que nós imaginamos. E brevemente o nosso Senhor voltará. Mas lembre-se, antes disso, um grande espetáculo será apresentado. O espetáculo das trevas. O espetáculo da perdição, irmão.
É o espetáculo da enganação. É o espetáculo da destruição, meu irmão. É a operação do erro. É a operação do erro. Satanás, que não vai ir muito adiante. Sabe por quê? Porque no meio do espetáculo vai acontecer um negócio. Quando todo mundo imaginar que agora sim, o negócio está maravilha. Olha só a grande peça, quem é semelhante à besta, as testemunhas que serão mortas, eles vão levar presente para várias partes do mundo, se alegrando, porque todo mundo que está se opondo ao sistema está sendo perseguido. Quem é que se opõe ao sistema hoje? Não estou nem falando do sistema da besta quando chegar ainda. Estou falando é hoje. Vai na rua aí se opor a não seguir as normas que tem que seguir. Para ver o quebra-pau que a pessoa vai tomar na cabeça aí. Irmão, você pode ser preso. Hoje você pode ser preso se você não tiver, né, seguindo as normas que são coisas simples, que estão sendo colocadas hoje. Na época do Grande Império, quando domina tudo, que todo mundo vai ter acesso às finanças, ao DNA de todo mundo, e tudo isso pode ser modificado em laboratório, inclusive decidir quem vive, quem tem que viver, quem tem que ficar, e quem tem que morrer, amados irmãos. E as pessoas vão seguir isso daí. Mas no meio do espetáculo, quando Satanás estiver ali no trono achando que ele é Deus, olha a Bíblia em Apocalipse 16, 10. Em 1 Tessalonicenses 5, 3 eu falei, né? Quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que virá repetindo. Não vai ir muito adiante esse espetáculo. Não vai ter muito êxito. Porque em Apocalipse capítulo 16, versículo 10, o Senhor falou claramente. Olha lá. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram o nome do Deus do céu, e não se arrependeram das suas. Viu que o Senhor Deus derramou a taça da ira sobre o trono da besta no meio do espetáculo? Ele não irá adiante, amados irmãos. Ele não irá adiante. E agora, no final do espetáculo, depois de 7 anos, o que acontece, meus irmãos? Aí agora a luz se apaga para o maior e o verdadeiro Deus aparecer. Diante da peça teatral que hoje eles estão ensaiando para apresentar, chegou a hora que o trono da besta se transforma em trevas e as pessoas mordem a língua de pavor, de dor por toda parte do mundo, porque se aliaram, se compactuaram com Satanás, e Deus vai castigar essas pessoas, vai castigar o mundo. No final do espetáculo, quem aparece? Apocalipse 24 diz a Bíblia: o sol escurecerá e a lua não dará sombras. E então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho de Deus vindo do céu com poder e grande glória. E ele ajuntará os seus escolhidos dentro dos 4 cantos da terra. E a palavra diz que ali se levantará um grande reino que jamais passará. Aleluia. Esse é o reino verdadeiro, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Que antes que ele chegue, ele já deve estar aqui dentro dos nossos corações, amado. Nós estamos na iminência desses grandes acontecimentos. A palavra diz claramente em Daniel 2, quando o rei Nabucodonosor teve aquela visão da estátua, daquela grande imagem. E Daniel começou a descrever e a nos informar que cada parte daquela estátua representava um império, a começar pelo Império Babilônico, amados irmãos. Cabeça de ouro, tórax de prata e braços de prata, que seria o Império Medo-Persa. Depois o ventre de bronze, que foi o grego, e as pernas de ferro, que foi o Império Romano. E depois ele fala dos pés misturado com barro e misturado com ferro. E que esses impérios seriam vários reinos. Hoje nós temos vários presidentes, vários países. E que, por um lado, você tem reino fraco e reino forte, reino rico, reino pobre. E todos eles ajuntando, somando ao império do anticristo. Certo? Então você tem ali toda a imagem praticamente já cumprida na história. E apenas os pés agora diante de nós. E o que Deus falou naquela passagem? Mas nos dias desses reis, Deus levantará um reino
que jamais será destruído. Como a pedra que foi lançada do alto e ela destruiu toda a imagem, e aquela pedra cresceu e encheu toda a terra, ele está dizendo que nos dias desses reis, Deus levantará um reino que jamais passará. Aleluia. Satanás se passará por Deus, e muitos serão enganados e acharão que ele é Deus. Mas o verdadeiro Deus virá em seguida. Amém. Aí sim, meus irmãos, as cortinas do mundo vão se abrir para receber Jesus e toda a sua igreja que desce. Aleluia. O reino eterno que virá. O verdadeiro rei aparecerá. O sol escurecerá e a lua não dará sua luz. E ele aparecerá nos ares. E você, irmão? Como é que está? Está preparado para os acontecimentos finais? Ou está cochilando? Lembre-se que um cochilo e um pouquinho de sono pode ser fatal. Bom, esta era a mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos, e que os irmãos possam ficar atentos aí aos acontecimentos atuais e se preparando, porque o grande dia está chegando. Espero ter contribuído um pouco para o conhecimento dos irmãos. Tiver alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários para a gente poder estar respondendo e também enviando o link, se for o caso. Que Deus possa abençoar grandiosamente você que tem acompanhado. Se você puder compartilhar também o vídeo, compartilhe para que outras pessoas também fiquem atentas a todas essas questões. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração, vamos agradecer o Senhor por esta noite e pela sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos imensamente, Pai. Se nós estamos ou não diante do último ensaio, não temos ainda plena certeza. Mas clamamos ao Senhor que nos esclareça a cada dia sobre a verdade. Para que aquele grande dia não nos apanhe de surpresa. Estejamos preparados. Em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, convença as pessoas sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo, de que elas devem se resguardar, guardar o corpo, a alma e o espírito completamente irrepreensíveis para a grande chegada do Senhor. Grande Deus amado, pedimos a tua misericórdia, que o Senhor nos prepare a cada instante, ó Deus. Tenha compaixão daqueles que ainda não te receberam, não entregaram a vida para o Senhor. Ainda estão iludidos por esse mundo e acreditando que é só mais um acontecimento, que é algo natural que está acontecendo no mundo hoje e que as autoridades estão resolvendo todos esses problemas. Deus amado, que eles se conscientizem de que muita mentira está sendo disseminada no nosso meio e que a época do grande engano está se aproximando e que aqueles que não tiverem a verdade dentro de si não conseguirão permanecer de pé, porque se entregarão ao erro. Pai amado, pedimos ao Senhor que aqueles que acreditam que a igreja não passará pela tribulação, que eles também se preparem, estejam preparados para que consiga resistir diante da perseguição. E se nós formos colocados diante da morte, que nós venhamos a honrar o teu nome, Senhor, e a glorificar o Senhor que nos ama, porque nós sabemos que o Senhor está dentro de nós. Então nós te louvamos. Obrigado, Jesus. Nessa noite nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Assim nós finalizamos o culto aqui nessa noite. Fiquem todos na paz. Em nome de Jesus.